Olá, Vivi Bueno entrou, Monina Paz Tango entrou. Estamos aqui para mais um Trocando Figurinhas nessa rede de afeto, um período de distanciamento social. Liz Cássia entrou. Estamos aguardando então Anderson Silva. A Cleusa, nossa querida Cleusa, tudo bem? Viajamos juntos para Machu Picchu. Ela entrou aqui nessa live que eu vou conversar com um amigo meu, uma pessoa incrível que tem muita coisa para contar aqui para a gente. Só mais uns instantes. Emerli Schlegel, olha só, olha, o Anderson já está aqui com a gente. Então, mais alguns instantes, vamos dar aí mais uns momentinhos para o pessoal ir chegando, para quem vai participar, né, ouvindo, né, e se deliciando aqui com esse bate-papo entre amigos. Elmar entrou. Understanding. Ah, that's very quite nice indeed. Né? Lu Ferreira. Saudações aí a todos. O Anderson já está aí, mais um pouquinho. Vamos deixar o pessoal aí se acomodar, né? Cada um em seu assento ou em pé, né? Vamos ver. Então eu vou chamar agora o Anderson para ele se juntar a gente aqui. Anderson. Então, Anderson, eu vou te chamar, hein? Intruivo ad altare de amico. Buenas! Olá, Anderson. Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu botar fone aqui. E acho que preciso botar uma luz aqui. Deixa eu ver se aparece melhor aqui. Olha. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou. Olha, agora você está parecendo mesmo um ser iluminado, literalmente. Tá, então, olha, lá, Anderson, enquanto você se ajusta aí com o seu fone, gratíssimo Eric, seja bem-vindo, tá? Ao meu Trocando Figurinhas aqui. Olha, enquanto isso o pessoal tá chegando aí. Amigos, alunos, tá? E corações estão voando ali, pelo que eu tô vendo. Tudo bem, Anderson? Tudo, e você, como é que tá? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo alto e claro. Você tá me ouvindo? Perfeito, perfeito. Of course, yeah. Tá. A tua imagem está um pouco assim apagada, assim, mas estou te ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver, melhorou agora? A Ana falou que melhorou. Melhorou. Vamos lá, enquanto tiver áudio tá valendo. Tá? Antes de iniciar, assim, como é Trocando Figurinhas, eu começo apresentando uma figurinha, contando um pouquinho do que teve dos nuances da minha vida na área de quem eu convido aqui, tá? Então, escuta aí, vamos ver se você já não sabia disso antes, né? Pelo que eu me lembro, falando um pouquinho do meu passado, lá em 1900, eu sempre falo isso, 1900 preto e branco, tá? Na minha família era uma espécie de ONU das religiões, assim, seitas e filosofias de vida. Eu tinha, assim, parentes e amigos desses parentes. Um era da Rosa Cruz, da Morte, outra da maçonaria, outra era mórmon, outro foi da igreja messiânica, outro era espírita, que lia os livros de Kardec, outro era espírita de outra linha. Quer dizer, isso, assim, então eu tive esse contato, né? A minha avó, por exemplo, ia para a igreja messiânica, né? Então, e como eu era criança, alguns deles sempre me levavam naquilo, né? Então eu fiquei transitando no meio do mundo deles, assim, de cada um deles, com a força maior deles, do que cada um deles acreditava. Então isso foi legal, né? E fui vivenciando essas formas diferentes, né, desse contato com essa força superior que eles tinham.
E também, né, em paralelo, eu lia muito lá a revista Planeta, né? Por muitos anos, revista Planeta, famosa, né, fantástica, eu adorava, né? E aí foram surgindo também os encontros com pessoas notáveis, parodiando aqui o Gurdjieff, que ele escreveu um livro, né, chamado Encontros com Pessoas Notáveis. E aí nesse universo. E num desses encontros, Anderson, eu fui apresentado a uma egípcia. E ela morava no centro de Curitiba, e no apartamento dela, foi apresentado por um amigão, e no apartamento dela tinha uma biblioteca de livros esotéricos, discos voadores, e uma série de coisas. Uma biblioteca, assim, fantástica. E ali, na minha adolescência, tinha aí 14 para 15 anos, eu comecei a ler, eu lia 2, 3 livros por semana, né? Devorava bastante isso. Esse foi o meu contato com esse mundo, assim. Então eu lia, olha só, Gurdjieff, Eliphas Levi, os livros do H. Spencer Lewis, né? Ouspensky, Jorge Adum, Samael e tantos outros que a editora Pensamento e a editora Cultrix publicavam naquela época, né? Depois disso eu descobri outras editoras importando livros. Nossa, daí virei rato de sebo, né? Em sebo, que encontrava esses livros mais baratos. E foi assim que eu tive o início, o contato com as ciências ocultas. Né? Ciência. E aí, então eu queria agora te perguntar, quero que você mostre a tua figurinha, né, de como foi o início da sua trajetória iniciática. Conta aí pra gente, que a gente tá curioso para saber. Então, na verdade, eu também não foi muito diferente. Eu venho de uma família que tem muitos espíritas, muitos maçons, e aí o que eu sempre digo pro pessoal é que numa família de músicos é natural que você aprenda um instrumento cedo, né? Sim. Acho que funciona mais ou menos nessa lógica. E isso de certa forma já veio junto com o pacote familiar. Mas já que você citou a Planeta, né? Eu sempre gostei muito de ler. Eu fui alfabetizado aos 4 para 5 anos, então com 5 anos eu já lia fluentemente. Eu não me conformava, quando era criança, com o fato dos meus olhos não lerem. Porque eu via todo mundo adulto lendo e não tinha como, né? Então eu forcei minha mãe a me alfabetizar em casa para eu poder ler. E quando eu tinha 9 anos, o meu pai me levou, você deve lembrar do sebo que tinha na Emiliano, aí, né, do lado do Colégio São José, e ele me levou ali e, você deve lembrar, logo na entrada do sebo, tinha um balcão enorme, assim, que ficavam os quadrinhos, as revistas, né? Isso. E meu pai me levou lá para eu comprar uma revistinha, isso eu tinha 9 anos. E aí ele achou assim, vê o que você quer. E quando eu fui procurar as revistinhas, do lado tinha uma revista Planeta, óbvio, né? Ela até está aqui. Deixa eu ver, está aqui. Deixa eu pegar. Primeira? Oh, a sua primeira revista Planeta? A Razão de Tudo. E eu me deparo com essa capa aqui. Né? Que parece uma carranca, né? Isso, aham. E inclina um pouquinho para frente, assim, por causa da luz. Isso, aí. Aqui, melhorou, né? Aí, melhorou. Sim. E daí, nessa revista, tinha a biografia do Papos. Olha aqui o nosso bom e velho Papos. Né? E a biografia, o mago das ciências ocultas, né? E eu comecei a ler. Quando eu terminei a reportagem, eu me lembro até hoje que eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida. Né? E foi assim que começou. E isso foi a razão de tudo, sabe, Leves? Daí eu fui, como você citou, eu li todo o catálogo da Pensamento, todo o catálogo da Cultrix, aí depois a gente descobre a Record, e outra, a Emos tinha muito livro, é verdade. Né? E daí a Ícone, e daí você vai cavando a tua rota. Então, até 1990, eu tinha lido tudo que tinha por aí no mercado,
e ao mesmo tempo a gente vai buscando, né? Vai comprando. Naquela época, sem internet, era tudo encomendado, você bem lembra. Então você tinha que encomendar, passar na livraria, ver o catálogo, ou ter alguém que tinha te trazido um catálogo de fora para você ir atrás. Então, tem vários livros aqui em espanhol que eu comprei lá na Guerreiro, na Pirâmide, né? Tudo por encomenda e pagando uma baba. Eles cobravam, no geral, o dólar 3 por 1, né? Então, hoje o dólar está 5, quase 6 reais. Vamos fazer por 5 para simplificar. Um livro de 10 dólares ia para 50 dólares. Né? Então, era uma fortuna, né, que a gente pagava em livro nessa época se você queria estudar. Então foi uma forma que eu achei de ir comprando, né? Hoje é tudo muito fácil pela internet, mas a gente ainda é de uma época que, se você queria, você ia atrás, você era obrigado a ir atrás. É verdade. Eu lembro que você citou lá a livraria, não lembro se era Feirinha do Livro, essa da Emiliano atrás. Feira de Livros Usados. Feira de Livros Usados. E bem do que você falou ali, bem à direita, naquelas prateleiras, eram os livros esotéricos, né? Isso, exatamente. Olha, quem sabe a gente deve ter se cruzado lá sem se conhecer na época, e muitas vezes, porque eu frequentava bastante aqui. Com certeza. Eu passei grande parte da minha vida ali. Né? E eu comecei a trabalhar cedo, entre 15 e 16 anos, e trabalhava ali no Hotel Slaviero, no Calçadão ali, né? Que ia para Rui Barbosa, ali na Alencar Guimarães, que era do lado, né? Então minhas horas de almoço eu passava às vezes no sebo, né? Todo dia eu ia lá para ver se tinha alguma coisa, né? Muito do que tem aqui atrás foi pego lá. Pois é. Não, e era a opção mais econômica, talvez na época também, né? Sebos para você encontrar o que tinha de livro por aí. Ou, às vezes, o que alguém trazia do exterior, lia e deixava lá. Hoje você, como você falou, hoje tem internet, né? O que a gente tinha que cavar para ir atrás, assim, com as unhas, né? As mãos limpas, hoje você tem ali uma escavadeira à sua disposição, né? Fazer uma analogia. Sim. E veja, o próprio Papos, né? Eu li todos os livros dele, mas eu me lembro que, por exemplo, para conseguir o Tratado Elementar de Magia Prática dele, da Pensamento, eu levei anos, porque não tinha, né? Não existia ainda. Então era difícil, mesmo tendo a Pensamento, tendo a Cultrix, os livreiros não pegavam, né? Então você tinha que também encomendar ou esperar aparecer no sebo. Então quase todos do Papos eu comprei em sebo. Tinha que fazer essa amizade com o dono do sebo ali, ele já conhecia, sabia, né? Daí era uma... não. Né? E sabe que é legal? Aí tinha também a Livraria Fênix, que era ali perto da sinagoga, que também tinha alguns livros esotéricos, né? A Pirâmide, que também fechou. Né? Eram livrarias que tentavam tapar esse nicho, atender esse pessoal que era um público que ficou muito... que sempre foi à margem, né? Sempre foi marginal nesse contexto, né? E, curiosamente, deixa eu até contar aqui, talvez você não conheça, lá no Rio de Janeiro, tinha uma livraria chamada Pororoca. Ela ficava numa galeria e o dono, ele atendia quem ele queria, o horário que ele queria e como ele queria. Então era um sarro, porque se você... quando eu comecei a dar aula fora de Curitiba, o Rio é um dos lugares que eu fui para apresentar o meu trabalho, e aí o pessoal disse, vamos te levar nessa livraria, Pororoca. E daí tinha que ligar para saber se o sujeito ia estar lá, porque aí podia ser assim, no meio do expediente, sábado, 10 horas da manhã estava fechado, dia de semana fechado, ele ia quando ele estava afim, né? E aí, às vezes, ele até alterava, quando ele não gostava da tua cara, ele subia o preço do livro para você não comprar. Então, é bacana porque a gente vê, porque às vezes a gente acha assim, é porque era Curitiba.
Não, mas o Brasil, nesse quesito, sempre acabou sendo material muito à margem, né, daquilo que estava acontecendo. Sim. Né? Aqui você viu ali... o tarô descomplicado ali, né? A Pororoca já estava no ritmo de pandemia desde que sempre, aparentemente. E o pior que era o máximo essa livraria. Eu comprei algumas pérolas lá e ele misturava livros novos com livros usados. Então você tinha um livro que custava R$3.000 e do lado um que custava 2. E ambos bons, né? Mas era de acordo com a dificuldade, o tipo do livro. Então ele acabava atendendo todo mundo. Né? Eu não tenho certeza o nome dele, acho que era Álvaro, não tenho certeza. Mas era uma figura. E aí ele pegava a tua vibe, ele ia conversando com você, ele dizia, você vai gostar disso, vai gostar daquilo. Que aí em Curitiba quem faz é o Chaim. Né? O Chaim também tem essa, ele olha para tua cara e diz, você vai gostar de ler isso. Pode levar que você não vai errar. Já que você citou aí em Curitiba, em que cidade desse planeta que você está? Eu estou em Campo Mourão, pertinho de Maringá. Né? É mais no centro do estado. Né? Gates from Hell, aqui é quente, que é um inferno. Né? Hoje eu estava treinando com o Nayo lá pelo Zoom. E, nossa, suando, rapaz. Já é puxado treinar lá com o irlandês, imagine eu no sol ali, né? Tava cozinhando, né? Mas tempos de pandemia, né? Ruim para um lado, bom para o outro, né? E para a gente fechar essa parte da literatura que a gente está falando de livros, você lembra que uma vez te deu uma cópia de um livro chamado Equinócio dos Deuses? Né? Nossa, eu ainda tenho aqui. Você me deu esse e me deu um outro do Krumheller. Isso. Deixa eu ver se não está aqui atrás. Eu acho que inclusive está... Aqui, ó. Eilo. Olha. Já viu? Isso aí, tá vendo? olha só. Viu como eu cuidei? Não, você conhece a obra bem, né? Conheço. Então você sabe daquela frase lá que não é do Raul Seixas, mas poderia ser uma citação do Raul Seixas, né? Faz de tudo que tu queres, há de ser tudo da lei. Tudo né? da lei. Exatamente. Né? Ancap na Conf. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, essa frase, ela vem do chamado Livro da Lei, que é um livro de Aleister Crowley, conhecido vulgarmente como o homem mais perverso do mundo. Né? Mas tem. Temos algumas pessoas em cargos de governo, mas a figura, o Crowley, na realidade, ele foi uma figura ímpar, tá? Porque ele era uma pessoa que esteve, e eu acho que em alguns aspectos ainda hoje ele está à frente do nosso tempo, porque ele chegou numa Inglaterra, ele era inglês, né? E ele viveu numa Inglaterra onde a maçonaria era muito forte e sempre o controle, a informação é muito forte. E uma das coisas que ele coloca no Livro da Lei é o mistério é inimigo da verdade. O que isso quer dizer? Que quando você pergunta uma coisa para alguém e a pessoa começa a dizer, olha, isso eu não posso revelar agora, isso é muito secreto, tal, o cara está te enganando. Né? Na realidade, ele quer fazer você dobrar os joelhos, né, e salvar a tua alma por procuração, o que é um grande perigo. Né? Tudo a gente resolve na vida, mas se a gente admitir que existe um espírito, existe uma alma, e que essa alma é imortal, você colocar ela na mão de uma pessoa, seja quem for, é um risco muito grande. Então ele já diz, esquece que você tem tudo que você precisa, você não precisa seguir ninguém. Né? E ele dizia, nem eu, me ignore, não siga a mim. Né? Se você quer aprender, não vem atrás de mim que você não vai aprender nada. Eu não vou salvar a alma de ninguém, eu já tenho problema com a minha.
Então ele já começa a criar problema com esse tipo de afirmação. E um outro trecho do livro da lei, ele diz assim: abrogados estão os rituais, palavras de passe, né? Então ele joga tudo que havia sido feito no ocultismo e na magia até o momento ladeira abaixo, né? Porque ele diz que o ser humano ia entrar num novo período, né? Hoje a gente conhece como a Era de Aquário, né? Então ele com o livro da lei, ele dá o advento, e isso, olha lá, ó, aí, ó, de um aquariano, né? E a gente, então ele causou furor na época com isso, e ele foi recentemente, numa pesquisa que foi feita na Inglaterra, eleito como uma das 100 personalidades mais conhecidas da Inglaterra, né, e uma das pessoas mais influentes. Para você ter ideia, todo o contexto de liberação sexual da mulher nos anos 60 tem a mão dele, tem a influência dele. Ele ajudou, ele trocava cartas com o Timothy Leary, na época que o Leary estava desenvolvendo o LSD, as pesquisas com os psicotrópicos, né? Porque o Crowley, além de ser um magista, ele era um chapado de primeira. Então ele usava muitas drogas, né? Ele fazia inveja ao Keith Richards, né? Que na realidade ele está mumificado, andando ainda, né? Mas é um cara... Mas o Crowley consumia drogas em quantidades absurdas, só que aí a gente tem que separar o homem da obra, né? Lembrando que no período não era nada tão escandaloso, o próprio Freud teve 10 anos uma relação muito íntima com a cocaína, né? Era muito comum naquela época a cocaína, o ópio, eram drogas, como é que a gente chama? Lícitas, né? Eram drogas lícitas naquele período. Então não é de se estranhar que ele tivesse esses vícios, né? Essa visão que a gente tem hoje é uma visão moderna. Tanto é que o próprio LSD foi criado com apoio do exército americano, e os anos 60 era liberado porque dizia que não dava nada. Depois que foi se tendo uma outra visão. Então o Crowley é uma persona ímpar, assim. Teve uma produção fabulosa. Eu acho que foi um dos autores que mais produziu no século XX. Ele escreveu coisas que ainda hoje não tem quem tenha uma produção nesse volume, tá? E essa frase, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, ela é essencial ainda hoje por vários motivos. Um deles é que o Crowley ele já diz também num dos textos assim: você só tem 2 direitos na vida: descobrir a sua verdadeira vontade, e o segundo é cumpri-la, né? Então, com isso ele diz que ninguém vem no mundo a passeio. Tá? Eu até gostaria depois de contextualizar isso com a pandemia, né? Eu acho que vale essa entrada, mas ele coloca isso, que ninguém vem no mundo a passeio, todo mundo tem um papel. Você pode não ter descoberto esse papel, mas ele existe, e você só vai conseguir ser realmente feliz a hora que você executar essa sua verdadeira vontade. E aí um exemplo que eu dou é o Jimi Hendrix procurando a nota perfeita, né? Você vê Mozart procurando a música perfeita. Tá? Então eram informações extremamente, são coisas extremamente relevantes, né? Tem uma entrevista do Falabella com a Tata Werneck, que ele comenta que a avó dele levou ele para ver uma peça de teatro daqueles de rua, que nem aquelas apresentações que tem em Curitiba na época do festival de teatro. E ele diz que a hora que ele viu a peça, aquilo mexeu tanto com ele, ele também tinha em torno de 8 anos, que ele falou: é isso que eu quero para a minha vida. E ele Então, uma das características de quando você descobre a verdadeira vontade é que parece que não há vida se você não fizer aquilo. Né? Inclusive, isso já fica uma dica aí para quem está assistindo e gostaria de saber mais.
né? Se você já passou por essa situação, você sabe qual é a sua verdadeira vontade. Aí você tem que correr atrás para ir cumpri-la, né? E isso eu acho que é essencial para o ser humano. Eu acho que a gente tem que correr atrás e separar o que é vontade de desejo, né? Mas o que é desejo? Desejo é uma coisa que passa. Ah, eu quero comprar um carro. Você compra o carro, passou à vontade, né? Eu quero, por exemplo, né? Você adora viajar, né? Você é o exemplo perfeito de um peregrino, né? Então você optou por viajar, conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer novas culturas. Eu arriscaria dizer que isso seria parte da sua verdadeira vontade, né? E você vê que você não mede esforços, né? Desde que eu te conheço, olha que já vão, acho que já vai quase 20 anos, né, Letos, que a gente se conhece. Faz tempo. Né? E não vamos falar mais, que senão isso começa a falar do DNA, né? A data de nascimento avançada, mas a gente já tem aí perto de 20 anos que a gente se conhece. E desde que eu te conheço, você falou, mês que vem eu vou para tal lugar. E foi. Vou pegar a moto e vou para tal lugar. E pegou a moto e foi. Isso nunca... E acho que você vai confirmar isso, né? Por mais que tivesse dificuldades, sempre deu um jeito de rolar a viagem, né? Isso se cumpria. Então a verdadeira vontade também abre portas para a gente, né? Então quando você tem isso, é o que eu quero, esquece que não há força no mundo que te impeça de cumprir isso aí. Telema é vontade? Telema é vontade em grego, né? Ela representa, e aí que tá, não é, né, essa vontade, não é o desejo, né? Então não é isso que vem e passa, isso fica, né? Então, por exemplo, você deve estar sofrendo muito com a pandemia por esse teu pé na estrada, né? Então, de repente, nossa, não poder viajar, não poder, meu Deus, me cortem as pernas, mas não me peça de viajar. Mas nesse momento eu estou aí em Campo Mourão, né? Exatamente. Achamos outras formas de viajar. Certo. Então, ali você citou justamente do Alex Crowley, quando ali no início dos anos 1900, né, que justamente de querer aflorar, de expor muitas daquelas coisas que eram ocultas, ou quando vem a pessoa e te diz, isso aqui é um segredo, né, hermético. Mas isso será, pensando talvez lá atrás, na época de caças bruxas, ou mais para trás ainda, que era tudo, por exemplo, dos alquimistas, tinha que ser tudo muito bem selado. Se você lê o livro lá do Eliphas Levi, aquela coisa muito codificada, parece uma carta enigmática, né? Então, depois para Blavatsky já ficou mais claro ali, mas também você tem que, a cada linha você tem que estudar vários livros para entender. Então, você acha que talvez não tenha sido essa mudança com Alex Crowley, justamente de expor, de colocar aqui ao público, de deixar a coisa mais transparente, né? Você acha que não era por isso? E daí alguns ainda vieram com essas coisas antigas de manter essa coisa oculta, né? Que você falou, de manter uma postura mais hermética, né? Então aí vai... Mas é que assim, eu acho que existem duas coisas a gente para pensar. Um viés de pensamento é a questão do se proteger, né? Então, mas se você parar para pensar, cada profissão tem o seu jargão. Eu não sei se... Lembra quando a gente fazia mandarim lá com a professora Margarida? Que ela comentou que o mandarim básico, se não me engano, você conhece, acho que é 5.000 caracteres, né? E aí, quando você vai para a vida universitária, você aprende mais 10.000 caracteres, e aí quem é médico não lê o mesmo texto que o engenheiro, né? Então, quando a gente pensa nessa questão dos alquimistas, para se proteger, eu acho que tem um pouco disso, o jargão técnico, e aí só quem faz parte da escola vai acabar acessando porque é a nossa linguagem, e o outro viés é as pessoas que usam isso com má fé. E aí o que eu vejo que a luta do Crowley não era contra o jargão ou expor aquilo que era hermético.
porque eu acho que você só vai frequentar a aula numa escola que você esteja matriculado, né? Não adianta eu ir para a Universidade Federal do Paraná em todas as aulas se eu não sou aluno, não vou me beneficiar em nada com isso. Eu posso assistir uma ou outra aula como ouvinte, né? Algumas disciplinas, mas eu só vou ser aluno se eu me prestar ao vestibular e tudo mais. Da mesma forma, as escolas ditas esotéricas. Agora, tem pessoas que usam isso para segurar as outras pessoas, para tirar dinheiro, né? Então, olha, fica comigo que lá adiante você vai saber. Aí você avança. E agora? Não, você ainda não tem o que precisa, vai mais para frente, né? Não, ainda não tem, olha, eu vou ter que você vai ter que ficar mais tempo comigo. E aí vai envolvendo outras coisas que é o comércio da fé, que acho que é mais o foco que ele estava cobrando ali, né? Dentro dessa perspectiva aí, né? Não tanto o texto hermético, né? Porque a própria Bíblia é hermética, tanto é que nós temos aí o conceito de hermenêutica, que trata da parte hermética da Bíblia, né? Sim. E eu queria te perguntar, já passamos até da metade do tempo da nossa conversa, como vai rápido, né? Qual que é a diferença do mago e magista? Ou não há diferença alguma? Não, eu acho que em termos de mago e magista, não tem, porque ambos vão definir a pessoa. Oi. Tá. Peraí. Alô? Alô, acho que a tua conexão tá meio falhada. Só um pouquinho. Voltou? Alô? Tá, é isso. A diferença básica... Não, eu tô te ouvindo, perfeito. Pode falar. Tá. Eu acho que o mago e magista vão definir basicamente a mesma pessoa, que é a pessoa que busca o conhecimento, né? O termo mago vem do persa, mag, né? Que quer dizer sábio. Então, é uma pessoa que busca esse conhecimento e aplica ele de alguma forma, né? Então, o magista em si vai indicar principalmente quem trabalha nisso, né? Quem coloca o conhecimento em prática. E, às vezes, o mago pode ser alguém que apenas estuda. Eu gosto de estudar isso. Eu estudo orientalismo, mas nunca fiz nada, né? Nesse contexto. Sim. E há quantos anos você está nessa jornada, Anderson? Esse ano vai fazer 41 anos. 41 anos? 41 anos. Né? E agora, aqui ó, que todo mundo deve perguntar, assim, por quais ordens que você já passou? Quais escolas iniciáticas? Ou foi uma só? Não, eu passei por várias, né? Eu, como todo brasileiro, quando começa pela espiritualidade, vai para um centro espírita. Então, eu fui para o espiritismo, kardecismo, né? Depois eu fui para a gnose, na época ainda se chamava gnose do quarto caminho, o Colégio dos Magos eu conheci, cheguei a fazer parte um tempo. Eu fui da maçonaria do rito francês moderno, que é um rito misto, que já aceita mulheres. E também fiz parte da AMORC por 12 anos. Né? Aí, em 1993, quando eu recebi o material da Golden Dawn, que uma amiga me trouxe de fora dessa ordem, daí eu comecei a praticar o material da Golden Dawn, etc. E eu comecei a me distanciar da AMORC. Então, eu entrei na AMORC tendo uma expectativa de encontrar aquelas coisas que eu lia nos livros da Cultrix e da Pensamento, mas até a título de curiosidade aí para os ouvintes, né? O rosacrucianismo, como o Tai Chi e como a própria maçonaria, possui diversos sabores, né? Então, no Tai Chi, por exemplo, a gente tem as várias famílias, Yang, Shen, Wu, Hao, Sun, etc., né? A forma de Pequim, Liu Pailin, etc., mas todos são Tai Chi.
né? E o rosacrucianismo, você tem a AMOR, que você tem a Fraternidade Rosacruciana Antiqua, a Fraternidade Rosa Cruz, você tem a Ordem Rosa Cruz Cabalística, vários grupos. A AMOR, que é um deles, né? E os livros da Pensamento dizem respeito a esses outros grupos e não a AMOR. Então, eu sempre tive um pouco esse desencontro, e quando chega o material da Golden Dawn, que está mais perto desse material que eu havia lido anteriormente, aí eu acabei que eu me distanciei da AMOR, né? Inclusive, na época, eu cheguei a trabalhar lá dentro, eu trabalhava na grande loja, e tive uma conversa com o Frater Charles, e falei, olha, realmente não está fazendo mais sentido, então eu vou pegar por uma questão até de brio e honra, eu acho que eu pego o meu boné e vou embora, porque o meu coração hoje está em outro lugar. E daí acabei me distanciando, né? E daí eu fiz parte também de outros grupos ligados à Telemann, né? Participei de um colegiado que é o UROTO, que são os Ritos Unidos da OTO, que aí eram grupos que não eram califado. O califado é um dos, digamos, a OTO reconhecida, né? Que é um pessoal que tem o copyright do Crowley até hoje, né? De algumas obras do Crowley, tá? Mas que também, entre várias OTOs, é mais uma, né? Não é a melhor ou a mais importante, é só quem está mais na janela, né? E aí acabei me distanciando da AMOR. E nesse período eu acabei fundando um grupo, que é o Círculo Iniciático de Hermes, que aí a gente se reúne para estudar esses materiais, né? E com o objetivo de poder trocar ideia, poder fazer da pessoa uma pessoa melhor, né? Eu acho que uma pergunta que talvez esteja aí no seu roteiro seria o porquê estudar magia, né? Por que uma pessoa ia se meter com isso? Né? Tá no teu roteiro? Tá, pode já respondo aí já. Então, né? Eu acho que isso vai entrar junto com o tema da pandemia, que eu acho que, é claro, a pandemia é uma crise, é uma coisa que é uma lástima, que está afetando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, seja na saúde, seja no trabalho, nas relações entre pessoas. Ela está mudando. Tem pessoas que dizem que o século XX começa com o Covid, e há uma certa verdade nisso, mas eu acho que, além de todo esse aspecto, o Covid trouxe de volta uma pergunta essencial, que é: o que eu estou fazendo aqui? Né? Então é a hora que você, além de olhar para a pessoa que está ao seu lado, olhar para si mesmo e se perguntar: qual é meu papel na vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Essa, eu acho que é a pergunta essencial que a gente precisa tentar responder, seja dentro, seja fora da pandemia. E a magia, nesse contexto, ela é uma ferramenta muito útil, né? Nós temos várias ferramentas, né? A própria psicologia é uma ferramenta de autoconhecimento essencial, né? Mas você tem nos oráculos, só para lembrar, os oráculos estão aí 5, 6 mil anos, né? Então nós temos aí o I Ching, nós temos o tarô, nós temos a astrologia, runas e uma série de outras ferramentas que nos auxiliam a olhar para dentro de nós mesmos e tentar nos tornarmos mais que humanos. Então, quando a religião em especial não consegue responder essas perguntas, você começa a entrar no âmbito da magia. Quando o padre ou o pastor começa a ficar incomodado com as suas perguntas, quem sabe é porque você está perguntando no lugar errado.
né? E a magia, ela tem essa tônica. E principalmente, a magia tem uma coisa muito legal, que ela tem a capacidade de cutucar o ser humano profundamente, assim, fica um pouco estranha a frase falando em voz alta, mas ela mexe com você em termos muito profundos, de uma forma que você muda. Isso é o que a gente chama de iniciação. Então, o processo iniciático, quando você se envolve com ele transforma você numa outra coisa. Só que não pode ser um arremedo de iniciação, né? Então, por exemplo, eu sempre ilustro que as mulheres conhecem muito mais de iniciação do que os homens, porque o homem, do momento que ele nasce até o momento que ele morre, cresce barba, cabelo no peito, né? Pelos pubianos e morre aí. A mulher, ela passa pela menstruação, pela gestação, a perda da virgindade, né? A menopausa, que é extremamente marcante. Então, todos esses eventos na vida da mulher são definitivos. A menina, a primeira vez que menstrua, ela deixa de ser menina, né? A menarca. Ela perdeu a virgindade, né? Seja lá o que a importância que você der para isso, mas o ímen não se reconstitui, ou mesmo que se reconstitua, já foi, marcou, aquele momento foi. E engravidou, foi, né? Eu sempre dou como exemplo que o homem, se você perguntar quantos filhos um homem tem, ele vai dizer, eu tenho tantos filhos, ou quando não sabem, né? E a mulher, se o bebê nasceu ou morreu, ela conta do mesmo jeito. Então eu tive uma aluna que ela tem 2 filhos e teve 3 abortos. Ela perdeu 3 bebês lá pelo 3º mês, né? E se você pergunta para o marido dela, quantos filhos você tem? Ele diz, eu tenho 2. Pergunta para ela falou, eu tenho 5, mas 3 morreram. Né? Então, assim, isso é uma coisa que marca a mulher. Então, quando eu falo iniciação e ruptura espiritual, a mulher tem rupturas espirituais extremas ao longo da sua vida. Né? Ela nunca mais volta a ser aquela menina lá atrás. O homem, como eu falei, é um pouco mais ambíguo isso aí. Então, a característica de toda iniciação é criar uma ruptura espiritual que mude a tua vida dali para frente. Né? Então, a magia é uma ferramenta para isso, essencialmente. Então, diga. Você falando da magia como ferramenta, quando eu vivi na Inglaterra, nos anos 1990... Ainda do século passado? No século passado, aí um amigo me emprestou um livro, um romance assim, que era sobre a Segunda Guerra Mundial, em que ocultistas, né, faziam parte do Terceiro Reich, né, eles atuavam nos bastidores. E a Grã-Bretanha, por outro lado, ele reuniu daí também os seus magos, né, para combater o nazismo no universo da magia. Então isso é um romance, um livro, que é o Reich Oculto, o nome eu acho que original em inglês, não me lembro se era Occult Reich, eu não lembro, tá? Mas era um romance bastante interessante até, em que falavam das ligações, dos simbolismos que o Terceiro Reich usava, da SS, que era uma runa, da própria swastika, de que Hitler inverteu, que é budista, né? E entre outras coisas mais, quer dizer, sempre a informação é boa. Eu queria saber, na sua visão, assim, atualmente existe assim, uma guerra espiritual em relação a essa guerra geopolítica, essa guerra política ideológica que acontece atualmente no mundo, e particularmente talvez no Brasil? Você acha que tem algo acontecendo nesse nível? Tem, sim, sem sombra de dúvida, eu digo que existe isso sim. Isso com bastante consternação, porque nós chegamos muito próximo agora no início do século XXI a termos um contexto de convívio
espiritual mais aberto entre várias religiões, né? Uma coisa mais ecumênica. No entanto, de 2016 para cá, nós temos visto o crescimento exagerado de conservadorismos extremos, né, fundamentalistas, e religiões fundamentalistas também, né, um crescimento. Inclusive eu cheguei a ver algumas absurdidades, né, por exemplo, a respeito dos direitos das mulheres, dizendo que as mulheres que se contentem porque o que elas tinham que conseguir foi conseguido até agora, e se preocupem em não perder, né? Porque agora o bicho vai pegar. Então isso são expressões absurdas. Você vê a volta da Ku Klux Klan, né? De movimentos neonazistas, e esse tipo de intolerância é muito grave, porque isso afeta a todos, né? Então, sim, existe uma guerra espiritual pelo controle das pessoas, talvez não como essa coisa assim, os Illuminati, não vejo assim, mas eu vejo realmente como grupos poderosos, economicamente falando, que querem manipulação, né? Manipulação de poder, de massa, lidar com economias globais. Isso com certeza nós temos, e a cada dia fica mais evidente, né? Isso daí, né? Isso já não chega, para mim não é mais nem teoria da conspiração. Quando você vê que um presidente, por exemplo, às vezes diz assim, eu quero, agora vai ter obrigatoriamente um evangélico lá no Supremo Tribunal, por exemplo, né? Isso não deveria nem ser considerado, porque a pessoa tem que estar lá pela habilidade do direito e não pela religião que ele professa, seja ela qual for. Se eles dissessem assim, tem que ter um espírita lá, eu entenderia como errado do mesmo jeito. Porque essas pessoas sempre vão atender a sua fatia. Se ele me convidasse, vou convidar você para o STF porque você é mago, eu consideraria esdrúxulo, porque eu faço parte de um segmento de pessoas. Né, eu tenho um público, né, uma fatia que eu represento. E lá em cima eu acho que nós temos que lutar por todos e não por fatias. Né? O mundo é muito maior do que a soma das partes. E eu gostaria que você complementasse a sua fala falando justamente do seu agora, né, com essa coisa do distanciamento da Covid, né? Ocasionado pela Covid, dentro do teu universo da magia, porque, não sei, provavelmente você tinha uma certa rotina nesse sentido, se você está mantendo essa rotina, ou o que cresceu, aprendeu, está evoluindo? Me conta aí um pouco. Sim. Eu, na realidade, eu sempre gostei, nesse ponto acho que temos muito em comum nisso aí, porque você trabalha em home office até pela tua profissão de jornalista, né? Acaba sendo quase que 100% da tua vida profissional meio home office ou street office, mas eu sempre gostei muito de estudar e muito de ficar em casa. Meu sonho era entrar para uma religião, de repente ser padre, porque é o único lugar que eu conseguia imaginar que pagariam para eu ficar estudando em casa, né? E assim, então para mim a pandemia nesse quesito não foi um drama, ao contrário, né, me permite me organizar melhor meus horários, e dentro disso que você falou, que acho que é o escopo, eu acho o seguinte, até fica a dica, né, de repente você que está aí assistindo a live que nós estamos fazendo, se você está com dificuldade ainda nesse período de pandemia, né, pensa na seguinte forma, uma das melhores coisas é você organizar a sua agenda, o seu tempo, né?
Então, todos os dias eu tenho meu horário de praticar o Tai Chi, todos os dias eu toco, inclusive agora, antes da nossa conversa, eu estava tocando guitarra com um amigo, né? A gente estava fazendo, que é um vizinho aqui, eu fiz uma aglomeração de 2 aqui, daí nós estávamos estudando guitarra. Então, eu pratico Tai Chi, eu faço as minhas atividades, eu tenho minha prática mágica, né, com meditações, rituais que eu faço diariamente. Eu escrevo, né, tem aqui atrás tem algum, né, eu tenho 8 livros escritos, né, um foi lançado na Europa e os outros 7 aqui. Então, assim, eu tenho que organizar meu tempo para tudo isso. Então, eu vejo que a pandemia me deu espaço para eu experimentar várias agendas e ver qual que se adapta melhor ao meu dia a dia. E a primeira coisa que eu acho que as pessoas tinham que fazer era organizar essa sua agenda, porque você deixa de perder momento no trânsito. Às vezes, aquela meia hora que você perdia no trânsito entre um lugar e outro, em São Paulo, por exemplo, isso pode ser 2 horas, 4 horas de trânsito, você pode aproveitar melhor para ler um livro, para estudar, para escrever alguma coisa. Eu acho que é muito importante a gente ser produtivo, sabe, Leves? E para mim, eu acho que a pandemia me trouxe essa liberdade. Hoje, eu sou funcionário público do Poder Estadual. Se a nossa secretaria dissesse, olha, quem deseja continuar em home office, eu já ia ser primeiro da fila. Tá? Primeiro, né? Porque eu tenho cumprido as minhas obrigações com o Estado, e até mais, porque como acabam tendo o meu WhatsApp, eu tenho pessoas que antes paravam de me pedir coisas às 5h30 da tarde, agora me pedem 11h30 da noite. Né? Então você acaba transcendendo algumas coisas aí. Mas eu acho que isso também vai revelar. Você sabe que eu estava em uma reunião com a Previdência nossa aqui do Estado, o Paraná Previdência, e o diretor da Paraná Previdência comentou, no período de pandemia, aumentou em 40% a capacidade laborativa do pessoal. Então, por exemplo, todos os núcleos conseguiram zerar a fila de protocolos pendentes, porque aí é menos telefone tocando. Então, em alguns aspectos, a pandemia foi muito boa, sabe? E eu acho que uma das coisas que ela foi boa para desacelerar a gente. Porque a gente estava naquele ritmo, né? Você acorda de manhã, vai para o trabalho, volta, almoça, sai correndo, vai para a escola, volta. E aí, quando você entrou na pandemia, agora que você está em casa, você obrigou a repensar rotinas. Né? Então, para mim, eu achei que foi muito legal. E se por um lado eu acho importante voltar, para a gente tentar ver qual vai ser o novo normal que nós vamos, né? Eu acredito firmemente, e podemos fazer uma outra live sobre isso, eu acredito firmemente que o normal não volta mais, o que nós conhecemos como normal, e por mais que acabe com como que se chama, com essa reclusão, com lockdown e tudo mais, não volta mais. Muitos escritórios já perceberam que perdiam dinheiro e tempo tendo salas alugadas, né? Por exemplo, no centro de São Paulo, e a equipe dá conta do trabalho em casa. Então, para que eu vou ter esse custo? Né? Muitas pessoas perceberam que menos pessoas representou mais produtividade. Então, estamos num momento de adaptação. Esse momento não vai voltar, né? Mas eu acho que a gente, aproveitando isso para crescimento, nós deveríamos rever nossas prioridades com famílias, com amigos. Sim. Né? Esses tempos até eu achei fabuloso a tua ideia, né? Para quem não sabe, agora passado o começo aí do período de distanciamento, o Leves
pegou a agendinha e foi ligando para os amigos, né, para ver como é que a turma estava. Então, achei isso fabuloso, sabe? É um carinho que se faz para as pessoas e que acho que é importante. Acho que hoje, se as pessoas querem ver a pandemia como uma forma positiva, é isso. Você já conversou com seu amigo hoje? Você, ao invés de ficar mandando lá o gemidão do WhatsApp, coisa assim, será que você já mandou só um oizinho? E aí, fulano, como é que você tá? O que você está fazendo? Você leu algum livro bom? O que você está, né? Como é que tá a tua vida? Esse minutinho pode ajudar muita gente, né? Certamente. Anderson, a gente está aqui há 4 minutinhos para encerrar, porque se eu não encerrar aqui, o Instagram, né? Aí, o Instagram dá uma de, né, Robespierre e guilhotina, gente. Então, eu queria que você primeiro falasse aí rapidinho, qual a pessoa que está interessada em magia ou entrar em contato com você, qual é o seu site? cih.org.br. A indicação de um livro, para a pessoa que eu não sei nada sobre magia, mas eu gostaria de ler algum livro, tá? Então, não didático, mas alguma coisa que para a pessoa começasse a olhar nesse universo novo para ela. É um livro, A Árvore da Vida, de Israel Regard. No Brasil, ele foi publicado como alguma coisa hermética. Mas se procurar como PDF, inclusive ele é domínio público. Se chama A Árvore da Vida, Israel Regard. A gente coloca aqui. Deixa eu já até colocar. Nos comentários. Esse comentário não fica registrado aqui, o chat não fica registrado. A gente coloca depois beleza. Que ele ficar gravado lá no IGTV, aí a gente coloca lá e fica permanente para quem participar, daí ele pode ter essa referência. Tá bom, não, meu eu amigo? Acho que é isso. Quem quer uma indicação de um livro meu, nossa, para mim a minha obra principal é Tarô, o Templo Vivente, que é sobre o tarô. Então, para quem curte aí, vale muito a leitura. Sim. E os outros livros ele pode ver no teu site, né? Pode sim. Legal, Anderson. Eu sempre acabo me repetindo aqui, porque encontro com os amigos, e esse é um presente que a vida nos dá, né? Encontros com pessoas notáveis, né? Você é uma delas, com certeza, certamente. Obrigado. Tá. Fico muito feliz aí de você ter aceitado esse convite para trocar figurinhas, né? E espero que depois disso tudo a gente possa tomar um café lá em Curitiba, né? Que a gente esse café tá demorando. Eu vou ter que ir de moto lá para Campo Mourão. Vem para Campo Mourão. E antes que o Instagram derrube a gente, deixa eu também aproveitar, rasgar um pouquinho de seda, que para mim você é uma das principais figuras do Tai Chi Chuan no Brasil, tá? Pelo trabalho que você faz há anos, pelo trabalho com a revista do Tai Chi, né, a Tai Chi Brasil, é essencial, e para mim é uma honra assim, ter toda essa convivência contigo de 20 anos, ter visto essas coisas em primeira mão, né, e como amigo, vermos e participarmos de erros e acertos, né? Então queria deixar essa homenagem. Para não chorar ao vivo? Não, se eu não encerrar, ele daí não fica registrado. Um abraço! Então tá bom, tchau, beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau.